beleza? Vamos chegando para mais uma resolução de provas de Direito e Processo do Trabalho da OAB. Agora nós vamos falar e resolver, né? A prova de Direito e Processo do Trabalho do 25º exame. Esse 25º, né? Já sob a vigência da reforma trabalhista. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos embora. Em março de 2015, Lívia foi contratada por um estabelecimento comercial para exercer a função de caixa, cumprindo jornada de segunda-feira a sábado, das 8 às 18, com um intervalo de 30 minutos para a refeição. Em 10 de março de 2017, Lívia foi dispensada sem justa causa com aviso prévio indenizado, afastando-se de imediato. Em 30 de março de 2017, Lívia registrou sua candidatura a dirigente sindical. Em 8 de abril, foi eleita vice-presidente do Sindicato dos Comerciários de sua região. Diante desse fato, Lívia ponderou com a direção da empresa que não seria possível sua dispensa, mas o empregador insistiu na manutenção da dispensa, afirmando que o aviso prévio não poderia ser considerado para fins de garantia no emprego. Sobre a hipótese narrada, de acordo com a CLT, com o TST, assinale a alternativa correta. O que nós temos aqui? O que você tem que identificar? Duas coisas. Primeiro, Lívia para a função de caixa, cumprindo jornada, tal. Em 10 de março de 2017, ela foi dispensada. Então você tem que colocar do lado da sua prova. Ela foi dispensada, tá? Dispensada em 10 de março do 17, com aviso prévio, sem justa causa e com aviso prévio indenizado, afastando-se de imediato. Em 30 de março de 2017, ela registrou a candidatura. Em 30 de março de 2017, ela registrou a sua candidatura a dirigente sindical. Tá? Em 8 de abril ela foi eleita. Só que, gente, olha lá. O que você tem? Ela estava, o aviso prévio, você sabe que ele é projetado no tempo, né? Então, vamos supor que ela tenha trabalhado até um ano na empresa. Então, esse aviso prévio que ela recebeu aqui, ele vai ser a data da baixa na carteira mais um mês. Né? O aviso prévio, lembre-se, ele é projetado no tempo. Então, aqui ela está dizendo que nessa projeção do aviso, ela teve o quê? Estabilidade, que ela estava em aviso prévio. Você, se não prestar atenção, você vai dizer, opa, você tem estabilidade aí em aviso prévio. A gestante, se ela ficar grávida em aviso prévio, ela tem estabilidade. Beleza, gestante. Nesse caso, de dirigente sindical, que no curso do aviso prévio vira, né? Dirigente sindical, não tem estabilidade. Tá bom? Bem importante você prestar atenção nisso aqui. Então, não tem estabilidade. O período do aviso prévio é integrado ao contrato de trabalho para todos os fins? Não. Daí porque Lívia, que foi eleita enquanto o pacto laboral estava em vigor, não poderá ser dispensada em justa causa. Só que nessa hipótese de estabilidade, ela não adquire como dirigente sindical, tá? Se ela tivesse ficado grávida no curso do aviso prévio, tudo bem. Mas agora, como não é o caso, para fins de estabilidade, dirigente sindical, você adquirir o curso, né, do aviso prévio, ser eleito dirigente sindical não garante estabilidade. Então a letra A está errada. B. Não se computa o aviso prévio para fins de tempo de serviço, nem anotação na CTPS do empregado. Errado. Conforme eu falei para vocês, o aviso prévio ele é projetado no tempo. Então você conta sim ele como tempo de serviço. Se ela foi dispensada em 10/3, a data da baixa na carteira vai ter que ser 10/04. Tá? O aviso prévio é computado para todos os fins. Mas como a candidatura da empregada ocorreu no decorrer do aviso prévio, ela não tem garantia no emprego. Se ela tivesse feito isso no dia 9/3, opa, aí sim. Tá? Esse registro da candidatura no curso do aviso prévio não tem estabilidade.
A lei e a jurisprudência não tratam da situação especial? Não, não é situação especial alguma, e a lei e a jurisprudência tratam do tema. Então, questão 70, a resposta à letra C. E aqui eu coloco todos os fundamentos para vocês. Tá ok? Então, súmula 348 do TST. Aviso prévio, concessão na fluência da garantia do emprego e validade. É inválida a concessão de aviso prévio na fluência da garantia de emprego ante a incompatibilidade dos institutos. Tá ok? Aqui na questão correta, no caso da questão, a comunicação da dispensa se deu no dia 10 de março, com aviso prévio de 36 dias indenizado. Embora haja projeção do aviso prévio para 15 de abril, o registro da candidatura em 30 de março não é apto a garantir a estabilidade provisória, pois o rompimento se deu antes do fato gerador. Conseguiram compreender o que eu coloco aqui para vocês? O rompimento se deu lá no dia 10 e o registro ocorreu depois. Então ela poderia, por causa disso que eu tive aviso prévio, eu vou registrar minha candidatura e ter estabilidade. Não, o fato gerador se deu antes. Tá legal? Isso nesse caso aqui. Se fosse gestante, seria outra discussão. Então, resposta aí, letra C. Questão 71. Ferdinando trabalha na sociedade empresária Alfa S.A. há 4 anos, mas anda desestimulado com o emprego e deseja dar um novo rumo à sua vida, retornando em tempo integral aos estudos para tentar uma outra carreira profissional. Imbuído desta intenção, Ferdinando procurou seu chefe em 8/3/18 e apresentou uma proposta de comum acordo, ser dispensado da empresa com formulação de um distrato. Diante desse caso, o que nós vamos ter? A questão aí está cobrando a rescisão do distrato por comum acordo, lá do 484A da CLT, é a nova rescisão. Antes, o que nós tínhamos em relação a isso? Era aquele acordo ilegal de demissão que tanto o empregado fazia, tanto o empregador também realizava. Todo mundo ilegal. Hoje, o que nós temos em relação a isso? Aliás, antes, o empregado queria pedir demissão, mas queria que o empregador demitisse ele sem justa causa para ele sacar o fundo de garantia e ter 40%. Aí o empregador dizia, você que quer pedir demissão, por que eu que tenho que pagar tudo? Essas verbas para você se dar bem, e eu sou prejudicado? Então vamos fazer o seguinte, você quer? Eu demito você sem justa causa, você saca o seu fundo e você me retorna o 40% de multa. E os empregados aceitavam. Quer dizer, todo mundo errado, o empregado, o empregador, todo mundo. A reforma trabalhista tipificou isso aí. Tá? A reforma tipificou. Então, como é que é agora? Empregado e empregador chegou como um acordo para a rescisão. Como é que fica? Você vai receber metade das parcelas indenizatórias, aviso prévio e fundo de garantia. A multa compensatória do fundo de garantia. Vai ser liberado o saque do fundo de garantia para você e você poderá movimentar em até 80% de todos os depósitos, né, efetuados, da totalidade, né? Não só dos depósitos, mas da totalidade. E não poderá se inscrever no seguro-desemprego. Ponto final. É isso, é o que diz o 484A da CLT. Então, pode haver comum acordo? Pode. A realização da extinção contratual por vontade mútua é viável, tá? Mas a indenização será reduzida pela metade e o empregado não receberá seguro-desemprego. A ruptura contratual por consenso pode ser feita, mas depende de homologação judicial ou do sindicato de classe do empregado? Não. O contrato não pode ser extinto por acordo entre as partes? Está errado, acabamos de ver que pode. O caso pode ser considerado desídia por parte do empregado? De maneira alguma. Então é essa hipótese aqui. A realização da extinção contratual por vontade mútua é viável, mas a indenização será a metade. Essa indenização são as verbas de natureza indenizatória, que eu acabei de falar. É o aviso prévio, que vai ser devido a metade, e a multa, ou 20%, vai, pronto. 20% do fundo da multa compensatória do fundo de garantia. Beleza? Então, questão 71, resposta letra
A. E aqui eu coloco o artigo exatamente para vocês. 7.2. Efigênia foi empregada da sociedade empresária Luz Eterna S.A., exercendo por último o cargo de chefe do setor de recursos humanos. Após décadas de dedicação à empresa, Efigênia se aposentou por tempo de contribuição e saiu do emprego por vontade própria, recebendo a indenização legal. Ocorre que, após 6 meses da sua jubilação, Efigênia passou a sentir falta da rotina e que o seu contrato de trabalho gerava e também do convívio com seus coleguinhas. Daí porque manifestou o desejo de retornar ao mercado de trabalho. Ciente disso, a ex-empregadora ofereceu novamente o emprego a Efigênia, nas mesmas condições vigentes antes da aposentadoria, já que ela era excelente empregada e tinha profundo conhecimento das rotinas. Com a situação retratada, assinale a alternativa correta. O que nós temos aqui? Uma empregada que se aposentou. A aposentadoria até hoje, isso vem em prova, a aposentadoria hoje não gera mais extinção do contrato de trabalho. Tá? Há muitos anos já não gera a extinção do contrato de trabalho. Você pode continuar aposentado e trabalhando, não gera essa extinção, tá ok? Agora, mesmo quando você é aposentado e continua trabalhando, você tem o quê? Uma carteira assinada. Você portanto, um segurado obrigatório do regime geral da Previdência Social. Então você continua contribuindo para o INSS. Isso é muito importante. Feitas essas considerações iniciais, vamos ver o que diz a questão. Uma vez que a Efigênia se aposentou, ela não pode assumir emprego na mesma sociedade empresária na qual se jubilou por vedação legal expressa, sob pena de nulidade, segundo o contrato. De maneira alguma, isso aí não tem nada a ver. Ela pode trabalhar no que ela quiser, pode continuar trabalhando, inclusive, se aposentar e continuar trabalhando, não tem mais diferenciação alguma. Se a Efigênia voltar a trabalhar na sociedade empresária, o seu contra-cheque terá desconto do INSS mensal, sendo irrelevante que ela seja aposentada. Exatamente. Eu acabei de falar isso para vocês. A ex-empregada pode voltar a trabalhar porque sua liberdade é garantida na Constituição, mas deverá optar por receber o seu salário no INSS? De forma alguma. O tempo trabalhado antes da aposentadoria, caso seja quitado pela sociedade empresária, será considerado para fins de pagamento do adicional por tempo de serviço no segundo contrato, que também não é verdade. Tá? O tempo trabalhado antes da aposentadoria, caso seja quitado pela sociedade empresária, será considerado para fins de pagamento? Evidentemente que não. O contrato lá já encerrou. Isso aqui é um novo contrato. Não há que se falar que aquele tempo que ela trabalhou será considerado. Tá ok? Então a resposta aqui é a letra B. Está lá no artigo 11, parágrafo 3º da Lei 8.213. Vamos lá. O aposentado pelo regime geral de previdência social que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei 8.213 de 24 de 91 para fins de custeio da Seguridade Social. Tá legal? Então, essa é a resposta aí da 7.2. Questão 73. Jerônimo Fernandes Silva foi admitido pela sociedade empresária Usina Açúcar Feliz S.A. em 12 de fevereiro de 18 para exercer a função de gerente regional, recebendo salário de R$22 mil mensais. Jerônimo cuida de toda a usina, analisando os contratos de venda dos produtos fabricados, comprando insumos e materiais, além de gerenciar os 80 empregados que a sociedade empresária possui. A sociedade empresária pretende inserir cláusula compromissória de arbitragem no contrato de trabalho, novidade trazida aí na reforma trabalhista. Diante dessa situação, o que nós temos? Gente, provas, óbvio, pós-reforma trabalhista, vocês têm que mover o quê? Estudar mais o quê? As mudanças. Peguem uma CLT comparada, dica minha, e vejam aquelas que destacam bem
Onde é que mudou, que tinha um texto anterior e o texto novo, e o que mudou. É de fácil compreensão, de fácil assimilação, de fácil estudo, porque essas mudanças que vão cair bastante em prova, é óbvio, evidente isso. Então a arbitragem veio com a reforma trabalhista para aqueles trabalhadores que recebem 2 vezes o máximo do regime geral da Previdência Social. Então você pega lá o máximo, tá, que ela recebe, lá o teto, multiplica por 2. Quem recebe acima disso pode ter o quê? Fazer com o empregador um contrato de uma convenção da arbitragem no contrato de trabalho. É permitido? Então, tá ok? Então, não cabe arbitragem nas lides individuais? Errado. É possível a estipulação de cláusula compromissória de arbitragem, desde que isso seja homologado pelo sindicato de classe? Poderia ser uma dúvida sua. Não há obrigatoriedade aí da presença do sindicato, tá? A cláusula compromissória de arbitragem é viável se o empregador, se o empregado for portador de diploma de nível superior. E nós temos aí a cláusula compromissória pode ser estipulada no momento da contratação, desde que o empregado manifeste concordância expressa, nesse caso da questão 73. Tá legal, gente? Então, letra A. Vamos ver aqui. Aqui eu botei o gabarito, tá errado aqui. Eu vou substituir, quando você tiver com o material já vai estar certinho. Beleza? Vamos ler aqui. Eu que digitei este gabarito errado. A reforma trabalhista permitiu que cláusula compromissória fosse pactuada entre as partes, desde que o empregado receba 2 vezes o valor do teto. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido pela Previdência, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que, por iniciativa do empregado ou mediante sua concordância expressa, que é o que está aqui na letra A. Tá ok? Assim vai dizer que não cabe arbitragem. É óbvio que esse gabarito, evidentemente, está errado. Tá? Então já falo aqui que eu coloquei errado, estou explicando aqui para vocês. Beleza? Então, fiquem de olho nisso aqui, artigo 507A da CLT, a cláusula de arbitragem. Beleza, gente? Só um conceitozinho. Cláusula compromissória de arbitragem é aquela de caráter antecipatório, ou seja, antes ali, na formação do contrato de trabalho, tá? Antes de qualquer discussão de controvérsia sobre o contrato de trabalho. Portanto, é pactuada antes do conflito de interesses. Beleza? Então, a resposta ali é letra da 73, letra A. Questão 74. Lúcio foi dispensado do emprego, na qual trabalhou de 17/11/17 a 20/3/18 por seu empregador. Na sociedade empresária em que trabalhou, Lúcio batia o cartão de ponto apenas no início e no fim da efetiva jornada de trabalho, sem considerar o tempo de café da manhã, troca de uniforme, que consistia em vestir um jaleco branco e tênis comum, que ficavam na posse do empregado, e o tempo em que jogava ping-pong após almoçar. Bonito, bonito. Já que o fazia em 15 minutos e poderia ficar jogando até o término do intervalo integral. Você foi procurado por Lúcio para, como advogado, ingressar com a ação pleiteando horas extras pelo tempo indicado no enunciado, não constante no contrato, nos controles de horário. Meus amigos, preste atenção no que eu vou te falar. Esse tempo aqui que ele traz nessa última linha, principalmente aqui, nesse tempo não constante dos controles de horário, são aquelas horas que você estará à disposição do empregador. Isso agora está disposto no novo artigo 4º da CLT. Imprescindível que você saiba esse artigo. Porque tempo à disposição do empregador foi muito modificado com a reforma trabalhista. O conceito de tempo à disposição do empregador
Por quê? Eu tenho um tempinho? Tenho aqui ainda 10 minutinhos para falar com vocês. Por que foi mudado? Antes, o que era tempo à disposição do empregador? Era considerado o quê? Você está dentro da empresa, então você está à disposição do empregador para receber ordens. Se você ficar além do tempo do seu horário de trabalho ou aquele tempo antes, também mais de 10 minutos antes, você estaria sim à disposição do empregador e ficando a mais, teria aí horas extras. Tá? Agora com a reforma trabalhista, o que acontece? A lei prevê a hipótese que você poderá ficar além do tempo do seu horário de trabalho na empresa, que não serão consideradas horas à disposição, atividades à disposição, ou tempo à disposição do empregador. E isso você vai ter que saber. Por exemplo aqui, o nosso amigo, café da manhã, troca de uniforme, e jogava ping-pong. Pode, tempo de lazer, pode, está lá no artigo 4º. Então você termina, e se a empresa tiver um local de convivência social, terminado o tempo, vocês podem lá bater um campeonatinho de Win Eleven lá de FIFA, né? Pode. Você pode ficar estudando além do seu horário, que esse tempo não será considerado à disposição do empregador. Você pode, por problemas sociais, de infraestrutura, de tiroteio, a gente nem sabe o que é isso no Brasil, né? A gente de vez em quando a gente nem sabe. Aqui no Rio de Janeiro, então, a gente nunca ouviu falar. Você, tá um tiroteio, o pau tá comendo lá fora. O que acontece? Você pode ficar mais na empresa sem que a empresa tenha aquela responsabilidade de ter que te pagar horas extras em função disso. E principalmente, que é o que vai ser cobrado bastante em prova, é a troca de uniforme. Porque ela tem duas possibilidades. A troca de uniforme, o que ocorre? Se a empresa exigir a troca de uniforme, será considerado tempo à disposição do empregador. Se a empresa não exigir a troca de uniforme, esse tempo não será considerado à disposição do empregador. Tá ok? Não fazendo aí as horas extras. Nesse caso, ele diz que a troca de uniforme ficava na posse do empregado. Então não era obrigatório. Se não era obrigatório, não era tempo à disposição do empregador. Aqui, refeição, lazer, são atividades que estão abarcadas no artigo 4º, consideradas como não sendo consideradas tempo à disposição do empregador. Portanto, lá no artigo 74, ou no artigo 4º da CLT, nós temos: Lúcio não faz jus às horas extras para as atividades indicadas, pois as mesmas não constituem tempo à disposição do empregador. Recomendo a leitura, eu botei até aqui no slide seguinte para vocês, a gente vai... Recomendo não, vou ler com vocês o artigo 4º. Resposta, letra A. Por isso, já exclui todas as demais, pelas fundamentações as quais acabei de expor a vocês. Beleza? Então, olha aqui, gabarito letra A. Então, você pode ficar na empresa, veja bem, você pode ficar na empresa para uma prática religiosa, pode ser que a sua empresa tenha uma capela, aí depois das 6 horas você vai lá rezar o seu terço, pode, por que não? Descanso, pode ter área de convivência social, aqueles puffs lá, você descansa meia hora, espera o trem esvaziar, o metrô esvaziar, o ônibus, pode. Lazer, estudo, alimentação, atividade, relacionamento social, higiene pessoal e a troca de uniforme, quando não houver obrigatoriedade de se realizar a troca na empresa. Beleza? Questão 75. Jorge trabalhou para a sapataria Bico Fino Limitada de 16/11/17 a 20/3/18. Na ocasião, realizava a jornada das 9 às 18 horas com 15 minutos de intervalo. Olha aí, mais uma modificação. É a primeira prova pós-reforma. Então é claro, é óbvio que o examinador só ia cobrar modificação. Ao ser dispensado, ajuizou a ação trabalhista, reclamando o pagamento de 1 hora integral pela ausência do intervalo, além dos reflexos disso nas demais parcelas intercorrentes do contrato de trabalho. Intervalo entre a jornada, você sabe que segue aquela tabelinha, né? Olha lá. Você trabalha em jornada de 0 a 4 horas. Quanto tempo de intervalo você tem?
Zero. Você trabalha de 4 a 6. Quanto tempo? 15 minutos. Mais que 6 horas, você tem aí pelo menos 1 hora de intervalo. Beleza? Beleza. Como é que era antes da reforma? Você perguntava sempre assim ao seu cliente e etc. Quanto tempo você tinha intervalo para alimentação e repouso? Aí ele dizia 1 hora. Se ele trabalhasse mais de 6. Não, doutor, eu só tinha 45 minutos. Aí ele só tinha 45. Mas a empresa era condenada pela hora, o quê? Pela hora cheia, né? Pela 1 hora, mais o que? O adicional de 50% de natureza salarial. Quando a gente diz, e nós já estudamos isso, salário, remuneração, gorjeta, que a parcela tem natureza salarial, ela integra ao salário e terá reflexo nas demais verbas. Fundo de garantia, 13º, férias e por aí vai. Como não é o caso, isso era assim. Agora, não é mais esse o caso. Com a reforma, ele, no nosso exemplo, quanto tempo que ele tinha aqui? Com 15 minutos de intervalo. Jornada das 9 às 18. Vai no dedinho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pronto. Mais de 6 horas, ele tinha pelo menos teria que ter pelo menos 1 hora de intervalo. Então, botar aqui, ele tinha que ter pelo menos 1 hora. Ele tirava quanto? 15 minutos. Ora, agora como é que fica? Você paga o tempo apenas suprimido. Quanto tempo foi suprimido dele? 45 minutos. Então, hoje a empresa vai ser condenada apenas nesse tempo suprimido, mais o adicional, que terá, então, depois disso aqui, ó, mais o adicional de 50%, que terá a natureza indenizatória. Beleza, gente? Então, fica de olho nisso aí. Resposta. Jorge faz jus a 45 minutos acrescidos de 50, porém sem os reflexos, dada a natureza jurídica indenizatória da parcela. Ó, natureza salarial, fora. Jorge faz jus a 1 hora integral, fora. 1 hora integral, fora. Resposta letra A. Legal? Então vou encerrar esse bloco aqui e nós vamos voltar no próximo, finalizando essa prova do 25º exame de ordem. Beleza? Bons estudos para você, até a próxima!